within the Mahayana Buddhism and within the philosophy of the Kyoto school to a contemporary problem. Então, I'm sorry. In the third part, I would like to apply that concept. E na terceira parte, ele gostaria justamente de aplicar essas noções de um não essencialismo budista a questões contemporâneas. The concept that I'm interested in, that I'm playing with on those three different levels, is a concept developed by Fatsang. O conceito que eu estou mais interessado nesses três diferentes níveis é um conceito desenvolvido por Fatsang. This is a concept, the concept is called the Fourfold Dharma World. Esse conceito é um conceito chamado, assim, pelo menos o mundo quádruplo dos dharmas. Nishida, in the later part of his career, found that this concept illustrated his own philosophy quite nicely. Então, no período tardio da filosofia de Nishida, ele ilustrou essa filosofia de uma maneira bastante interessante. Especially when he developed his philosophy of history, he found Fatsang's concept, which is actually purely soteriological, very appealing. De fato, quando ele estava desenvolvendo a sua concepção de filosofia histórica, ele achou que esse conceito de Fatsang era bastante atraente, apesar de ele estar retirando esse conceito de um contexto soteriológico. I actually agree with Nishida, and I would like to take that a step further and to use the concept to think about the global self. Então, eu na verdade concordo com Nishida e eu quero dar um passo além e mostrar como esse conceito do Fatsang poderia se aplicar na reflexão sobre o self global. So in some sense, what I'm trying to do is to also to piggyback off the three lectures we just heard before. Então, de alguma maneira, eu também estou tentando me remeter às três conferências que nós vimos anteriormente e relacionar com isso a minha apresentação. Professor Maldonado was interested in the middle, in the concept of the middle, which is the central concept to non-dualism. What? The middle. The middle. Yeah. A professora Maldonado estava interessada no conceito de mediação e que, na verdade, é um conceito importante para essa discussão do não-dualismo. Professor Florentino talked about, and that got many questions, as I understood, talked about desubstantialism or non-essentialism. O professor Florentino estava falando da dessubstancialização ou do não-substancialização. And Professor Yoneyama made an interesting application of that to cosmopolitanism, or actually, as he talked, to more global citizenry. E o professor Yoneyama fez algumas aplicações interessantes dessa. I'm sorry. Yes. Sim, e o professor Yoneyama aplicou esses conceitos justamente aplicou o vocabulário de Leibniz e Nishida justamente para se pensar uma certa noção de cosmopolitanismo ou do que talvez fosse chamado mais precisamente de uma cidadania global. So I would like to begin talking about the philosophy of Nishida Kitaro. Então, eu gostaria de começar a falar sobre a filosofia de Nishida Kitaro. When you look at Nishida Kitaro, I think that it is possible to divide his work into three periods. Quando consideramos Nishida, eu acredito que dê para dividir a sua filosofia em três períodos. The first of the three periods starts with his famous Senno Kenkyu, that is usually translated as Inquiry into the Good. O primeiro dos seus períodos começa com o seu livro bastante conhecido, bastante famoso, que foi traduzido como Inquiry into the Good, em português, ensaio sobre o bem, geralmente. And it lasts pretty much until his retirement in 1927, 1928. And his retirement. The second phase. A primeira fase termina com a sua aposentadoria. I call this phase idealistic. He himself refers to the philosophy he developed as too psychologistic. Eu me refiro a essa fase como a fase idealista,
E ele mesmo considerou posteriormente que, sobre esse seu período da sua filosofia, que ela era muito psicologista. And this part of his work, he was mostly interested in epistemological question and in how knowledge is constituted in consciousness. Nessa parte da sua filosofia, ele estava mais interessado em questões epistemológicas e como o conhecimento é constituído na consciência. I locate the second phase between 1928 and 1936. Então, o segundo período ele considera que seja entre 1928 e 1936. This phase begins with his retirement from Kyoto University, and is shortly after that he also remarried after the death of his first wife. Essa fase começa com a sua aposentadoria da Universidade de Kyoto e um pouco depois disso ele se casa novamente, se casa com sua segunda esposa. Starting with 1928, he starts writing essays that metaphorically step outside of consciousness. Começando a partir de 1928, ele começa a escrever ensaios que passam metaforicamente para além da consciência. He now gets interested in history and gets interested in the subjectivity. Ele agora se interessa em história e adquire um interesse por história e por intersubjetividade. And around 1933-34, he starts very intensively studying Hegel's philosophy of history. 1934. E por torno de 1934 ele começa a estudar bem intensamente a filosofia de Hegel. So in some sense, this interim phase is his phase of dialectical philosophy. Então, em certo sentido, essa fase intermediária é a fase da sua filosofia dialética. The final phase, the final period starts, in my mind, in 1937. A meu ver, a fase final da sua filosofia começa em 1937. In that period, he starts to develop a radical non-dualism. Nesse sentido, nessa período, ele já começa a desenvolver o que eu estou chamando de um não-dualismo. That is the same time when he starts, for his standard, to cite Buddhist texts quite heavily. É nesse período que ele começa a citar com bastante frequência textos budistas. I'm calling this non-dualism because Nishida's project from the beginning of his career that materializes slowly in 1937 was to destabilize dualistic philosophies. Eu chamo isso de não-dualismo porque o projeto de Nishida a partir de 1937 é justamente o de desestabilizar filosofias dualistas. He also was critical of to his mind, wrong alternative between dualism and monism, the view that the world is one. Ele também criticava a suposta alternativa que haveria entre o monismo e o dualismo. So he's non-dualistic in the sense that he wants to combine Spinoza's universalism and Leibniz and Leibniz's pluralism. Então ele é não dualista no sentido de que o que ele quer é combinar o universalismo de Spinoza com o pluralismo de Leibniz. And like Professor Yoneyama, I think that the word polyphony is a good way to describe that kind of pluralism. E assim como o professor Yoneyama, eu acho que a polifonia é uma boa maneira de descrever esse tipo de pluralismo. But the way he makes that non-dualism work without ending up in contradiction is actually to reject the Cartesian and rationalist conception of substance. Mas a maneira que ele encontra de superar o dualismo, de não cair, de nesse seu não dualismo não cair em uma contradição, é superar a filosofia cartesiana racionalista apoiada no conceito de substância. The entities that we conceive of as opposites only conceived as such because A, we use binary category systems, and B, we think of them as permanent, causally independent substances. Então, a única razão para a gente pensar para a gente colocar essas categorias em oposição é justamente porque a gente pensa essas categorias como categorias binárias, mutuamente exclusivas,
E B, a gente pensa nessas categorias como algo de permanente, algo de subsistente. Contrary to that, Nishida envisions a dynamic historical world where individual entities mutually interact. E, contrariamente a essa concepção, o que Nishida quer propor é uma concepção de mundo histórico no qual os indivíduos se interagem mutuamente, se determinam mutuamente. And to express that dynamic worldview, he has developed his own set of technical terms and his own vocabulary. E para expressar esse mundo dinâmico histórico, ele desenvolveu o seu próprio conjunto de conceitos e a sua própria terminologia filosófica. I will go through the keywords he uses in his later philosophy of history on that slide from bottom to the top. Ele vai falar dos termos-chave que ele usa na sua filosofia da história no seu período tardio, começando de baixo para cima. For him, the whole world is all of reality is located in the historical world. Para ele, toda a realidade está localizada no mundo histórico. But this world is not something, so the totality of the world that includes all space and all of time is not something that is transcendent, that is removed from this historical world. Mas para ele, a totalidade do mundo, a totalidade do espaço e do tempo que abarca tudo não é transcendente a esse instante, a este momento histórico. That's why he uses the term worldly world. É por isso que eu uso o termo mundo mundano. It's actually a world that's dynamic, and for that he uses the second term from the bottom, from the created to the creating. I'm sorry. It's a dynamic world, and to describe this dynamic world, he uses the terminology from the created to the creating. Mas é um mundo dinâmico, então para descrever esse mundo dinâmico ele usa essa segunda terminologia que é do criado ao criante, do criado ao criador. So even the absolute, to his mind, is not something that is unchanging, permanent, but it's something that is constantly, dynamically changing and expresses itself in particular existences. Então, para ele, justamente, o absoluto não é algo de permanente que é sempre o mesmo, mas sim algo que está constantemente mudando de forma dinâmica e se particularizando de diversas maneiras distintas. Therefore, he creates his third terminology, what he calls expression. Por isso, ele cria uma terceira terminologia que é justamente o que ele chama de expressão. This dynamic relationship of what we would call the transcendent, what we would call the immanent, is that of expression. Essa interação dinâmica entre aquilo que nós chamaríamos de transcendente e aquilo que nós chamaríamos de imanente é o que ele chama de expressão. In his sense, the absolute of the historical world is not something that is outside of our everyday world, outside of the relative, but is concretely expressed in this world. Nesse sentido, o absoluto não é algo que está fora do nosso mundo, algo que está fora do relativo, mas sim algo que se expressa nesse relativo, que se expressa no interior desse mundo. Of course, if we use terms like transcendent and immanence, like universal and particular, and put them together, we end up with what looks like a contradiction. É claro, mas se nós colocamos juntos os conceitos como transcendente, imanente e o particular e universal, parece que nós estamos produzindo uma contradição. But this contradiction or paradox is actually the result of the conceptual structures in which our language is embedded, and not the structure of reality itself. Mas essa contradição aparente se deve às estruturas linguísticas que nós usamos para conceber esses termos e não é algo que estaria de fato na estrutura da realidade ela mesma. For Nishida, this whole world is again the absolute. That's the word he uses, and he learns from German idealism. Is expressed in every single particular instant, in every single particular experience. Para Nishida, o absoluto justamente isso, ele teria aprendido com os idealistas alemães, ele está se expressando a cada instante, em cada indivíduo particular. So to him, reality is not either universal or particular, but it is universal and at the same time particular. Então, para ele, a realidade não é nem universal e nem particular, mas sim universal e ao mesmo tempo particular, particular e ao mesmo tempo universal. Therefore, he creates that difficult expression, one and yet many.
E por isso ele cria essa expressão difícil, e ainda assim muitos. He uses the term the first time in his 1937 essay, Koiteki Chokan, Active Intuition. Ele utiliza esse termo primeiramente em 1937 e no trabalho na sua obra Intuição Atuante, Intuição Ativa. This term is Nishida's use of this term is very interesting. O uso que Nishida faz desse termo é muito interessante. Firstly, this term is actually straight from the Buddhist canon. A princípio, esse termo vem diretamente do cânon budista, do cânone budista. Since we all live in the computer age, now we can also access the Buddhist canon, the Chinese Buddhist canon, on the internet. Já que todos nós vivemos na era da internet, agora podemos acessar online o cânone budista chinês. So if you're actually interested, you just go to www.cbeta.org. Bom, então se vocês estão interessados, é só ir no site www.cptea.org. And if you type in those characters, you get 100 of different hits. E se você digitar esses caracteres, você pega uma tonelada de textos do cânone budista. But Nishida does not acknowledge that the word has been used in the Buddhist tradition. Mas o Nishida não reconhece nesse livro que esse termo tenha sido usado na tradição budista. Which is really interesting because he usually acknowledges the Buddhist terms he uses. O que é curioso, porque ele geralmente reconhece quais são os termos budistas que ele está utilizando. One reason for that is he himself develops the term actually slowly over time. Uma razão para isso é que ele mesmo desenvolve esse termo lentamente ao longo do tempo. So this time the chronology goes from top to bottom. Então, dessa vez a terminologia vai de cima para baixo. He already uses in his first work, The Inquiry into the Good, he uses a combination of those two terms, one and many. Já no seu primeiro livro, O Ensaio sobre o Bem, ele usa uma combinação desses termos, e muitos, ou uno e múltiplo. In his second major work called The Intuition and Reflection in Self-Consciousness, he uses the words, the Japanese word itsu and ta, to translate Hermann Cohen's terms Einheit and Vielheit. Então, e na sua obra Intuição e Reflexão na Autoconsciência, ele usa os termos itsu e ta para traduzir os termos alemães Einheit e Vielheit, unidade e pluralidade. And from then on he starts using various combinations of those two technical terms. E a partir de então ele começa a usar várias combinações desses dois termos técnicos. So he says the many as the one, the many is the one, and at the end he ends up with what I translate, the many and yet the one. Então ele usa essas formulações como os muitos tanto como ou tanto como os muitos são e por fim essa terminologia que eu falei é o e ainda assim e ainda assim muitos. A very quick note to my translation. Uma rápida observação sobre minha tradução. Usually that word is translated differently. Geralmente essa palavra é traduzida de uma forma diferente. As far as I'm aware of, only Chamaraldo and I use this translation in English. Até onde eu sei, apenas eu e Chamaraldo usamos essa tradução que eu estou usando aqui. But if you say one qua the many or the one is the many, two things happen. Mas se você disser o enquanto os muitos ou o é muitos, duas coisas acontecem. Firstly, if you were to translate that as one is the many, then it would actually coincide with a translation of a different phrase he uses early in his life. Primeiro, se você utilizar a tradução de muitos, você essa tradução justamente vai coincidir com o termo que ele usou anteriormente na sua vida. However, either of those translations, one qua many or one is many, would imply that you actually put two opposites together. No entanto, qualquer uma dessas traduções, que é o enquanto muitos ou é muitos, implicaria que você está juntando esses dois termos. Such a translation would imply that to Nishida, one and many are essentially different. Essa tradução implicaria que para Nishida, o e os muitos são essencialmente diferentes. But this is not the case. Mas esse não é o caso. That's why I translate one and yet the many. É por isso que eu traduzo como o e ainda assim os muitos. I'll give you a very small example which I will come back to later in my talk.
Eu vou dar um exemplo bem pequeno ao qual eu retornarei mais tarde na minha palestra. I don't, as an example, I don't want to use the transcendent absolute or the total one because it's really hard to think about abstract things as the absolute one. Então eu não vou usar aqui termos abstratos como o absoluto ou o total absoluto, porque eu não acho que utilizar esses termos abstratos ajudaria aqui a entender. To exemplify, to illustrate this phrase, I would like to use our way of talking about human beings. Então, para ilustrar essa frase, eu gostaria de usar a nossa forma de falar sobre seres humanos. When we talk about humanity, we always have two meanings of this word. Quando falamos sobre humanidade, nós temos sempre dois sentidos para essa palavra. On the one hand, on this what Nishida would call the universal side, there is this idea of an universal humanity shared by everyone. Por um lado, nós temos o que o Nishida chamaria esse lado da universalidade, o que é essa universalidade da humanidade que pertence a todos. On the other side, which Nishida refers to as the many, there are an infinite number of individual human beings. Do outro lado, o lado a que Nishida se refere como os muitos, temos justamente uma quantidade infinita de seres humanos. But to say that we are either individual humans or that we are all just one humanity obviously doesn't make sense. Mas é claro, não faz sentido dizer que nós somos ou uma pluralidade de indivíduos ou a humanidade universal, uma humanidade universal. As human beings, we are individuals of Nishida would call expressions of that one humanity. Como seres humanos, nós somos indivíduos, ou o que o Nishida falaria, nós somos expressões dessa humanidade universal. So as human beings, we are at the same time one and yet many. Então, como seres humanos, nós somos ao mesmo tempo e ainda assim muitos. So this concludes the first part of my talk, talking about Nishida's non-essentialism. Isso conclui a primeira parte da minha palestra, em que eu falo sobre o não essencialismo de Nishida. Now I would like to briefly look at Nishida's connection with Buddhism. Agora eu gostaria de olhar brevemente para a conexão de Nishida com o budismo. Prior to 1937, there are only a few scattered references to Buddhism. Anteriormente a 1937, apenas citações esparsas do budismo. Starting with 1937, when he develops his own terminology, he feels freer to actually fall back on the Buddhist tradition. A partir de 1937, quando ele se sente livre para desenvolver a sua própria terminologia, ele começa a retornar mais ao budismo. But Nishida doesn't use Buddhism or the Buddhist text the way a scholar does, a textual scholar would do. Mas o Nishida não usa os textos budistas como o acadêmico utilizaria. He uses random aphorisms and phrases to illustrate his position and to show sometimes that his philosophy has its roots within the Buddhist tradition. Ele usa aforismos e frases aleatórias um pouco para ilustrar a sua filosofia e para mostrar como a sua filosofia teria sua raiz num certo budismo. The texts he likes the most are the ones I've put on this PowerPoint slide. Os textos que ele gosta mais são os que eu coloquei neste slide. It's the Awakening of Faith in Buddhism, the Diamond Sutra, it's twice cites Nagarjuna, it's the Gateless Barrier, the Linji-lu, the records of Linji, the Shobogenso, and the text which probably Professor Maldonado would like the most, Tanisho from Shinran. Bom, então ele cita todos esses textos, né? O Despertar da Fé no Budismo Mahayana, o Sutra do Diamante, os Versos do Caminho do Meio do Nagarjuna, a Barreira Sem Portão, e os japoneses eu não vou conseguir traduzir, Linji-lu, Shobogenso e o que ele julga ser o favorito do professor Yoneyama, o Tanisho. Really intrigued is he is basically only of 4 phrases from Buddhist texts. Ele só se interessa verdadeiramente por 4 frases dos textos budistas. In three different passages in his collected works, one letter to Mutarisaku, and
one essay in which he talks about the role of Japanese culture in the world, and the third essay is an essay where he actually introduces his philosophy vis-a-vis Spinoza and Leibniz. In those three essays or letters, in those three passages, he mentions his 4 favorite Buddhist sentences, phrases. Então, são 3 as passagens em que ele se refere a essas 4 citações prediletas dele do budismo, né? Uma em uma carta, outra num ensaio dele sobre a cultura japonesa, e outra em um texto que ele está tentando explicar justamente a sua filosofia, se referindo a Leibniz e Spinoza. The first phrase is the one on top, is Issoku Issai Issai Issoku Issai. A primeira frase é essa. It means one is all and all is one. Significa justamente que um é muitos e o muitos é um. This is also a phrase from the Huayan Buddhist texts. Essa também é uma frase dos textos do budismo Huayan. His favorite phrase is from Huayan Buddhism. It's the Chichimuge, the non-obstruction among phenomena. A sua frase preferida é do budismo Huayan, é a Chichimuga, a não obstrução entre os eventos ou entre os fenômenos. And this phrase is directly taken from Fatsan's fourfold Dharma world, about which I will talk in a second. E essa frase é retirada diretamente do mundo quádruplo do Dharma de Fazang, do qual eu falarei em breve. To Nishida, this is actually the strongest expression of non-essentialism. Para Nishida, essa é a expressão mais forte do não-dualismo. He also likes, this is the third phrase now, from Tendai Buddhism, the phrase Ichinen Zanzen. Ele também gosta a terceira frase que ele gosta é do Ichinen Zanzen. Ichinen Zanzen. Tiandai, do budismo Tiandai. This phrase, the meaning of this phrase is 3,000 worlds in one thought. O significado dessa frase é 3.000 mundos em um único pensamento. And to Nishida, this phrase symbolizes the relationship that the one historical world is expressed in many individual events. E para Nishida, essa frase simboliza justamente o fato de que a totalidade, que a totalidade do mundo histórico é expresso em indivíduos particulares. The fourth phrase is Shin Sokusei Butsu Butsu Sokusei Shin. That means this mind is the Buddha is this mind. A terceira frase é a que significa esse Buda é a mente e essa mente é o Buda. This phrase is again more an expression of non-dualism insofar as it says that Buddha and I are not separate, but Buddha actually is expressed in myself, in individual self-awareness. Então, essa frase é interessante porque ela expressa o dualismo no sentido de que o Buda não é oposto a mim, mas eu sou uma expressão Buda enquanto um self. Eu sou um self que expressa o Buda. He uses those 4 phrases as various themes, various variations of his own, what he considers his own phrase, the one and yet many, many and yet one. Ele usa essas frases como variações daquilo que ele considera ser a sua própria frase, que é justamente o um e ainda assim os muitos. So I would like to now go and have a closer look to Fatsang's fourfold Dharma world. Então agora eu gostaria de dar uma olhada mais de perto no mundo quádruplo do Dharma de Fatsang. Because I think that an understanding of the fourfold Dharma world gives us a key not only to Nishida, but to conceiving of what I call the global self. Então, porque eu acredito que o mundo quádruplo do Dharma de Fatsang é a chave não apenas para compreender Nishida, mas sim para conceber aquilo que eu estou chamando de um self global. The first is the Dharma world of the phenomena. O primeiro é o mundo do Dharma dos fenômenos. This is the world of a multiplicity of individuals. Esse é o mundo da multiplicidade de indivíduos. The second world is the Dharma world of the principle. O segundo mundo é o mundo do Dharma do princípio. This is the world, according to Fatsang, of oneness. Esse é o mundo, segundo Fatsang, da unidade, do oneness, da unidade.
if we stop at after the second Dharma world, then we would have very basic alternative between monism that focuses on the universal oneness and a pluralism that highlights the multiplicity of individuals. Se nós parássemos nesses dois mundos, nós teríamos uma alternativa muito clara entre o monismo, que foca nessa unidade universal, e o dualismo que foca nessa multiplicidade de indivíduos. But Fatsang rejects such a dualism that is based on essentialist understanding of principle and phenomena. Mas o Fatsang coloca em questão essa visão essencialista que concebe o humo e os fenômenos como opostos entre si. That's why he moves on to the third Dharma world, which is the non-obstruction of principle and phenomena. É por isso que ele vai adiante e fala do terceiro mundo do Dharma dos fenômenos, que é o da não obstrução entre o princípio e os fenômenos. On one basic level, it means that universal and individual are not essentially different, but they are causally interrelated. Em certo sentido, isso significa que o universal e o individual não são opostos, mas sim eles são causalmente relacionados. On a deeper level, this phrase expresses the idea that what we call universal, what we call absolute, what we call totality cannot exist by itself, but has to be concretized, has to be, as Buddhists say, actualized in particular consciousness events. Em outro sentido, em um sentido mais profundo, isso expressa justamente que o absoluto, o uno, não pode existir isoladamente, mas sim só pode se realizar pela sua atualização em eventos individuais, em selfies individuais. This is what I earlier tried to exemplify with our understanding of humanity. Foi isso que eu tentei exemplificar anteriormente com o exemplo da humanidade. Without individual human beings, the notion of universal humanity is meaningless. Sem indivíduos humanos, a noção de uma humanidade universal não tem sentido. Without the universal of humanity, we cannot conceive of individual human beings. Mas sem a universalidade da humanidade, sem o universal da humanidade, a gente não consegue conceber indivíduos humanos. So to use Nishida's language, the universal of humanity is expressed in individual human beings. Então, para usar as palavras de Nishida, o universal da humanidade é expresso em seres humanos individuais. But Fatsang doesn't stay there, he takes it one step further. Mas o Fatsang não para aí, ele dá um passo além. He thinks if one person is an expression of that oneness of humanity or the oneness of the absolute, and then another person is in the same sense another expression of this oneness or absolute, then they are not separate, then they actually are codependent on each other. Ele pensa que se uma pessoa é uma expressão desse absoluto, dessa totalidade, e outra pessoa também é uma expressão desse absoluto, dessa totalidade, então, em algum sentido, elas não são opostas entre si, elas elas estão causalmente interrelacionadas. And like in the relationship, the non-obstructive relationship between principle and phenomena, also we can then say that one individual phenomena expresses expresses other individual phenomena. E assim como no caso da não obstrução entre princípios e fenômenos, a gente pode dizer que um fenômeno individual também expressa outro fenômeno individual. So in some sense, in my actions, I'm not only expressing myself as an individual, I'm not only expressing the historical world in toto, I'm also expressing everyone else. Então, em certo sentido, com as minhas ações eu não estou apenas me exprimindo enquanto indivíduo, nem exprimindo apenas a totalidade do mundo histórico, mas sim exprimindo também aos outros indivíduos. Of course, Fatsang was not interested in thinking about global selves or human global selves or political ideologies like cosmopolitanism. É claro, Fatsang não estava pensando num self global ou em políticas políticas do self global. Fatsang was basically only interested in what we call soteriology. O Fatsang só estava interessado no que nós chamamos de soteriologia. He did not develop the fourfold Dharma worlds to think about political philosophy.
Ele não desenvolveu o mundo quádruplo do Dharma para pensar em filosofia política. He developed the fourfold Dharma world with a single intention of describing the world through the eyes of the Buddha. Ele desenvolveu o mundo quádruplo do Dharma com a única intenção de descrever o mundo a partir da perspectiva do Buda. So if we then want to move from Fatsang's understanding of the world to understanding of our political situation, of how it means to live in a global world, we have to move this conceptual schema out of its context into a new context. Então, se nós queremos usar esse conceito do mundo quádruplo do Dharma de Fatsang em um contexto, em uma discussão política, nós temos que deslocar esse esquema do seu contexto originário e transpô-lo para essa nova discussão. And this is what I attempt in the third part of my talk. É isso que eu tento fazer na terceira parte da minha palestra. If you read Nishida's, in order to recontextualize Fatsang's Dhamma world, I would like to go back to Nishida's political philosophy. Para que eu possa recontextualizar o mundo quádruplo do Dharma de Fatsang, eu gostaria de retornar à filosofia política de Nishida. If you read Nishida's historical philosophy closely, you will find a conceptual structure not unlike that of the fourfold Dharma world. Se se ler atentamente a filosofia política de Nishida, se perceberá uma estrutura muito parecida com a do mundo quádruplo do Dharma. Before I introduce the conceptual structure, I have to admit that Nishida never says that this is what I'm doing. Antes de eu introduzir essa estrutura, eu tenho que admitir que Nishida nunca diz, é isso que eu estou fazendo. Actually, now I am reading Nishida on the basis of Fatsang. Na verdade, eu estou lendo Nishida a partir de Fatsang. But I'm not making it up. I'm actually using Nishida's concepts and Nishida's own quotes. I'm not making it up. I'm using Nishida's concepts and quotes. Mas eu não estou inventando simplesmente isso, eu estou usando as próprias citações dos conceitos de Nishida. In Nishida, you find four concepts, and the four concepts are the self-determination of the individual, the self-determination of the universal, the mutual determination of universal and individual, and the mutual determination among individuals. Em Nishida você encontra esses quatro conceitos, quer dizer, da autodeterminação do indivíduo, da autodeterminação do universal, da determinação mútua entre o universal e o indivíduo e a determinação mútua entre indivíduos. So this conceptual structure obviously reflects Fatsang's fourfold Dharma world. Então, obviamente, essa estrutura conceitual reflete de alguma maneira o mundo quádruplo dos Dharmas de Fatsang. The self-determination of the individual correlates to the Dharma world of the phenomena. A autodeterminação do indivíduo se relaciona com o mundo do Dharma dos fenômenos. The self-determination of the universal corresponds to the Dharma world of the principle. A autodeterminação do universal corresponde ao mundo do Dharma do universo of the principle. Então, corresponde ao mundo Dharma da não obstrução entre fenômenos e indivíduos e o princípio. The mutual determination among individuals corresponds to the non-obstruction, the Dharma world of the non-obstruction among phenomena. E a mútua determinação entre indivíduos corresponde à não obstrução, ao mundo do Dharma da não obstrução entre fenômenos. I have 4 PowerPoint slides with textual analysis of Nishida's work to show how he develops those ideas. Eu tenho aqui 4 slides com citações do Nishida para demonstrar como ele desenvolve essas ideias. But if I work through this, then the lecture would exceed our time quite significantly. Mas se eu fosse fazer isso mesmo, a palestra ia passar muito do seu tempo. So I would like to summarize what Nishida does with that fourfold determination. Então eu gostaria de sumarizar o que o Nishida faz com essa determinação quádrupla. As I said in our example of humanity, we can talk about human beings as individual to a certain degree. Como eu demonstrei com o meu exemplo da humanidade, nós podemos falar de seres humanos como indivíduos em um certo sentido, até um certo ponto. Most of us think of ourselves as individuals.
A maior parte de nós pensa em nós mesmos como indivíduos. That's the self-determination of the individual. Essa é a autodeterminação do indivíduo. On the other hand, this is not the only dimension to our existence. Por outro lado, essa não é a única dimensão da nossa existência. When we think of ourselves as Brazilians, as Buddhists, as humans, as living beings, we already imply that there's a larger, dare I say it, universal that is expressed in our existence. Quando nós nos reconhecemos como budistas, brasileiros, humanos ou seres vivos, isso já indica que há uma dimensão da nossa existência que ultrapassa da nossa mera individualidade. So if we emphasize our understanding of human existence on identity issues, or if we emphasize on the interconnectedness, or if we emphasize the world as the common place in which we live, then we evoke what Nishida calls the self-determination of the universal. Então, se nós enfatizarmos a nossa interconexão ou essa dimensão da nossa comunalidade, daquilo que nós temos em comum, é isso que Nishida chama da autodeterminação do universal. But as I've talked about before, and as Fatsang has developed, Nishida does not think that this alternative of thinking of ourselves either in terms of commonalities or in terms of particularities is very helpful. Mas, como eu já mencionei anteriormente, Nishida não acha muito útil pensar apenas em termos ou da nossa comunalidade ou apenas das nossas individualidades. We are an individual that express a commonality. Nós somos indivíduos que expressam uma comunalidade. That's the mutual determination between universal and individual. Essa é a determinação mútua entre o universal e os indivíduos. And as in the case of Fatsang, if I am an expression of the Absolute, and you are an expression of the Absolute, we also express each other mutually. Então, e assim como em Fatsang, se eu sou uma expressão do Absoluto e você é uma expressão do Absoluto, então nós também expressamos um ao outro mutuamente. This is what Nishida calls the mutual determination among individuals. Isso é o que Nishida chama da determinação mútua entre indivíduos. Nishida makes as an off-comment in some of his works talking about living in a culture as an example, especially living in England as an example of the dialectical relationship between commonality and individuality. Então, nos seus trabalhos, Nishida fala ele faz divaga sobre um exemplo de viver dentro de uma determinada cultura, mais especificamente na Inglaterra, como um exemplo dessa relação dialética do indivíduo com e do universal. One of his disciples, Shizutero Ueda Shizutero is still alive, wrote out that example of him living in England. Dos seus discípulos ainda vivo, o Ueda, escreveu o exemplo dessa... É um experimento mental dele vivendo na Inglaterra. Of course, if he is in England as an individual. É claro, se ele é britânico, ele é britânico como um indivíduo. But living in England, adopting the culture, going to the supermarkets there, in some sense he expresses England as a culture. Mas vivendo na Inglaterra, indo para o supermercado, fazer as coisas lá, em certo sentido ele está expressando a Inglaterra como uma cultura. And if you read through the whole blurb here, he goes one step further and also says, if I express England as the culture in which I live, then in some sense England expresses itself. E ele dá um passo adiante e ele fala, bom, se eu expresso a Inglaterra como sendo o lugar em que eu vivo, então em certo sentido a Inglaterra expressa a si mesma. So in some sense, however, not only does he, living in England, express England, he also starts shaping it insofar as he lives in England and does things in England and may change the way things are done. Então, em certo sentido, porque ele expressa a Inglaterra, ele também tem algum efeito, ele pode transformar a Inglaterra, porque as suas ações de alguma maneira são expressões dessa cultura e ele tem algum poder para transformar aquilo de algum modo por meio das suas ações. That may sound a little bit grandiose that one person can change a culture. Pode soar um pouco grandioso que uma única pessoa possa mudar uma cultura. And usually it's done only in minute instances. Isso só se dá geralmente em instâncias diminutas. But in religious studies we talk about the pizza effect.
Mas nos estudos de religião nós falamos do efeito pizza. We all think of pizza as Italian food. Todos nós pensamos na pizza como comida italiana. Pizza was invented in New York A pizza foi inventada em Nova York. and went back to Italy. E voltou para a Itália. Okay, that's a cultural. The same thing happens with the export of Zen meditation to the United States. Then Americans and Europeans go to Japan to meditate. All of a sudden, in Japan, there is the existence of meditation groups. Isso é a mesma coisa que o Zen budismo indo para os Estados Unidos e aí os americanos vão para o Japão e de repente há grupos de estudos de meditação no Japão. I don't want to make any sociological claims here. I just use this as examples of what Ueda may have meant. Sociological. Ah, tá. Então, ele não quer fazer nenhuma afirmação sociológica, ele só está tentando dar um exemplo do que o Ueda está ilustrando aqui. To come back to my topic of the global self. Retornando ao meu tópico do self global. I think those 4 steps, the ones Fatsang uses in his fourfold Dharma world and the one Nishida uses in the fourfold determination, can actually help us to understand what the global self is. Eu acho que esses 4 passos que o Nishida usa na sua determinação 4, que o Fatsang usa no seu mundo 4 do Dharma, podem nos ajudar a entender o que é o self global. If you think about who we are, I usually like to start at the point of self-consciousness. Se nós pensamos sobre o que nós somos, eu geralmente gosto de começar pelo ponto da autoconsciência. I use self-consciousness because I'm under the assumption that most philosophers are, at least to some degree, conscious of themselves. Eu uso o exemplo da autoconsciência porque eu presumo que os filósofos, ou pelo menos a maior parte deles, sejam autoconscientes em alguma medida. The modality in which self-consciousness interacts with the world is that of intentionality. A modalidade pela qual a autoconsciência interage com o mundo é a da intencionalidade. In a very interesting way, the self defines itself against the world. De uma maneira bastante interessante, o self define a si mesmo em oposição ao mundo. But at the same time, it actually posits a world against which it defines itself. Mas ao mesmo tempo ele põe esse mundo diante do qual frente ao qual ele se opõe, ele se contrapõe. So in some sense, a self-conscious person lives in the world, he or her posits him or herself. Então, em algum sentido, se uma pessoa autoconsciente vive no mundo, ele põe a si mesmo. This works really well as long as the world complies. Isso funciona muito bem desde que o mundo colabore. That's the picture to the left side. E essa é a imagem do lado esquerdo. On the right side, you see what happens when the world does not comply. Na verdade, no lado direito aqui em cima. Mas... Now you actually have the conflict between self and other. Na imagem da esquerda, no slide ali, é onde você tem o conflito do self com o outro. The conflict is beautifully illustrated by Jean-Paul Sartre in his description of the gaze. Esse conflito é ilustrado de uma maneira muito bonita por Jean-Paul Sartre com a sua terminologia do olhar. Many of us have had that experience that Sartre describes in his Being a Nothingness. Muitos de nós tivemos a experiência que o Sartre descreve na sua obra Ser o Nada. You're happily walking down the street, knowing who you are, minding your own business, and suddenly you pass a group of people who think of you as an other. Você está andando alegremente pela rua e de repente você passa por um grupo de pessoas que te vê como um outro. Passing by the group, you feel the stares, you hear the comments, you hear the whistles. Passando por um grupo, você vê as encaradas, você ouve os comentários, os assobios. And the own sense of self disappears. E o seu sentido de self desaparece. So in a very paradoxical way, to define itself, a self-conscious self needs another. Então, de uma maneira bastante paradoxal, para se definir o self, ele precisa de um outro. On the other hand, in the conflict with the other, a struggle ensues. Por outro lado, no conflito com o outro, se decorre uma luta. On the top line of the right picture, self and other are locked in an equal battle. No topo da imagem da esquerda, o sujeito e o outro, o self e o outro estão em um conflito de iguais forças. In the middle, the self actually
manages to objectify the other and includes him or her into his own world. Na imagem do meio, o self é bem sucedido em objetificar o outro e incluí-lo em seu próprio mundo. On the bottom line, the self is objectified by the other. E na linha final, o self é objetificado pelo outro. It gets more difficult when a third person appears. Isso fica mais complicado quando surge uma terceira pessoa. When a third person appears, the confrontation, the dichotomy between self and other is broken. Quando surge uma terceira pessoa, a confrontação entre o self e o outro se rompe. Self and other meeting the third person will recognize similarities. O self e o outro, ao conhecerem uma terceira pessoa, irão reconhecer as similaridades. They may share the same religious tradition. Eles podem compartilhar uma mesma tradição religiosa. On the other hand, against the other, self and the third find also similarities. I'm sorry, on the other hand, the Self and third also similarities against Por outro lado, o self e o terceiro também encontram similaridades entre si em contraposição ao outro. They may share a common language. Eles podem ter uma língua em comum. So in that complicated encounter of self, other and third, the self realizes that it actually is not a permanent independent self. Então, nesse confronto complicado entre o self, o outro e um terceiro, o self se dá conta de que ele, na verdade, não é um self permanente e independente. Its self-understanding shifts from individuality to commonality. O seu entendimento de si mesmo se desloca da individualidade para a comunalidade. And obviously, now we move to the right picture. The more selves appear, the larger the commonality becomes. E é claro, quando nós vamos para a imagem direita, quanto mais selves aparecem, maior se torna a comunalidade. So we realize the commonality of humanity. Then in our relationship with our pets, we realize the commonality of human beings, and we realize the commonality of all living beings, and we get to the point that Nishida calls the one. Então, nesse processo, a gente vai interagindo com as pessoas e reconhecendo a comunalidade entre seres humanos e depois também com os animais, reconhecendo a comunalidade entre seres vivos, até que a gente chega ao ponto que o Nishida chama de OU. And as I've mentioned already 3 times, I think, the self is not only recognize itself as an abstract universality, but as a particular individual expression of that commonality, of those various commonalities. E como eu acho que eu já falei algumas vezes, o self se expressa não apenas como uma abstração ou uma comunalidade abstrata, mas sim como uma concrete expression of those levels of mas sim como uma expressão concreta desses níveis de comunalidade. So, looking at that phenomenological description of the self, we get to three modes of existence. Então, abordando essa modalidade fenomenológica do self, nós chegamos a 3 modos de existência. Those are 3 layers of the self. Essas são as 3 camadas do self. There's the self-consciousness that uses static intentionality to posit itself in the world. Nós temos a autoconsciência que tem essa constituição tética, em que ela se usa da intencionalidade para se pôr no mundo. There's an increasing self-awareness that realizes that actually there is more to reality than that constructed self, that there is actually the underlying commonalities. Há uma autopercepção, né, progressivamente crescente do fato de que o self seja construído e uma percepção cada vez maior das nossas comunalidades. And then there's what I call self-awareness, which tries to combine the non-obstruction of what Fatzang calls principle and phenomena and non-obstruction among phenomena. Então nós chegamos a isso que eu chamo de autopercepção, que de alguma maneira tenta combinar aqui o que o Fatzang chama justamente da não obstrução entre o princípio e os fenômenos e da não obstrução entre os fenômenos. This modality of self-knowledge I call non-thetic. Essa modalidade de autoconhecimento eu chamo de não tética. I have to admit I did not come up with those 3 terms. Eu admito que não fui eu que criei esses 3 termos.
I borrow those three modalities of knowing the self, the aesthetic self-consciousness, aesthetic growing self-awareness, and non-aesthetic self-awareness from Thomas Kasulis. Eu tomei emprestado essa terminologia da constituição tética, da atética e da não tética de Thomas Kasulis. In his books and Actions and Person, Thomas Kasulis uses those three words to describe the increasing self-awareness in Zen meditation. Em seu livro em seu livro Ação Zen, Pessoa Zen, ele usa esses três termos para descrever o processo da meditação Zen. So if you look at those three modalities, ideally speaking, it's not an either or. We have all of them. We are self-conscious to some degree. We in interactions we realize the growing self-awareness, the growing awareness of an underlying commonality. But then also there is what I call the non-thetic self-awareness, that means in some sense we express each other, we express our commonalities. Então, se nós dermos uma olhada nessas modalidades, nós somos todas elas, nós temos em alguma medida uma autoconsciência de nós mesmos, mas também temos uma percepção das commonalidades, mas nós temos também o que eu estou chamando dessa autopercepção, dessa expressão não tética, em que e na qual eu reconheço tanto as comunalidades quanto essa dimensão mais abstrata da autoconsciência. But this is an ideal case. Mas isso é um caso ideal. And this is actually one criticism. Maybe we should melhor esperar para fazer a pergunta. She's claiming she doesn't understand what's statical or atypical. This is intentional. Maybe that's not intentional. É intencional, não intencional, é intencional, intencional e não intencional. Sorry for using those technical terms. Desculpa por usar esses termos técnicos. However, if you look at it like that, that model is completely idealistic. Se você olhar dessa forma, esse modelo é completamente idealista. It presumes an egalitarianism. Ele presume igualitarismo. And this is actually a criticism that has been often leveled against Fatsang and Nishida. Essa é uma crítica que se fez frequentemente a Fatsang e a Nishida. This model fails to account for one factor that is really important in human interactions. Esse modelo falha em levar em conta uma dimensão que é fundamental em interações humanas. And that's the factor of power. E esse é o fato do poder. In this interaction, as I showed in the earlier picture, actually, Nessa interação, como mostrei na imagem anterior, it is not that self and other live in harmony. They actually also struggle for dominance. They struggle for hegemony. Não é como se o self e o outro estivessem em harmonia. Na verdade, eles estão lutando pela dominação, pela hegemonia. And in a more complicated interaction, there are still people striving for hegemony. E mesmo numa situação mais complexa, ainda há pessoas lutando pelo poder. And then you have the development of different types. You have authority, you have people who follow, but then you have also people who try to resist the imposition, the superimposition of identity discourses. Então você tem várias respostas diferentes a isso. Você tem as pessoas que obedecem, as pessoas que resistem, mas também as que tentam propor abordagens alternativas. Obviously, the inclusion of power is very difficult and would probably require a separate talk. I'm sorry? Talking about power in this context becomes very complex and requires a separate talk. É claro, falar de poder nesse contexto é muito complicado e provavelmente precisaria de uma outra palestra. If we look at that from the Buddhist tradition, that striving for power is caused by three things which the Buddhists refer to the three poisons. Se nós olharmos para a tradição budista, a luta pelo poder é causada por três coisas que o budismo chama dos três venenos. Ignorance about what the self is. Ignorância sobre o que é o self. The desire to dominate. O desejo por dominar. And aggression or violence against those whom you separate yourself from. E agressão e violência contra aqueles de que você separa o seu self. The Buddhist terms are ignorance, desire, and aversion. Os termos budistas são ignorância, desejo e aversão. But they can also be
translated as selfishness, as the desire to possess, and as hatred towards what is deemed to be other. Mas também podem ser traduzidos como egoísmo, o desejo para possuir e o ódio contra aquilo que é visto como outro. And this is a big problem. E esse é um grande problema. And I think that those 4 levels of self-awareness that I just talked about, that are based on Fatsang and on Nishida, can actually provide a way out of that power struggle, a way towards peace education. E eu acho que esse modelo que eu ofereci da determinação 4 do Nishida e do mundo 4 do Dharma de Fatsang pode oferecer uma maneira de sair desse problema da violência e fornecer uma educação para a paz. And that leads to a 4-step process of self-awareness that starts with an individual in conflict with the other, and then through realization of the commonality, as we talked about, realizes the existential, not only commonality, but togetherness between self, other, and everyone else. E então eu proponho esse modelo de uma autoconsciência que progressivamente, a partir dessa autoconsciência e dessa contraposição ao outro, avança até essa autopercepção na qual se entende não apenas a comunalidade, mas também o fato da nossa união, da nossa senso de unidade, relação com os outros. I believe that such an understanding of self-awareness could lead to a method of how to destabilize power and how to actually work towards a more humanitarian or egalitarian living together. Eu acredito que essa concepção de autopercepção pode nos ajudar a desconstruir essas relações de poder e conceber uma forma de se relacionar mais humanitária, mais igualitária. Unfortunately, this had to wait for another talk. Infelizmente, isso terá que esperar por uma outra palestra. Thank you very much. Muito obrigado. Bom, então a gente pode fazer as questões. Se alguém quiser fazer uma questão em português, eu traduzo para ele, não tem problema. Well, if nobody is going to ask, I might as well begin. Tem uma questão. O primeiro ponto é uma alteração que foi feita em relação ao quadro que ele apresentou anteriormente e o quadro que ele apresentou aqui hoje, com a inserção, o quadro em relação aos autores importantes do Nishida, os autores orientais, ele inseriu o Nagarjuna, que não estava presente no quadro que So he's saying that his question is around the fact that you introduced among the authors that were important to Nishida, one that wasn't there before in your conference in Campinas, and naturally it's Nagarjuna. Então, a minha pergunta é a seguinte: essa perspectiva de compreensão de alguns pontos do Nishida a partir do Fatsang, como ele tenta fazer. A minha questão é, de certa forma, uma insistência no retorno ao Nagarjuna para uma compreensão do Nishida, uma leitura nagarjuniana do Nishida. So he's insisting that while you've talked about Fatsang's meaning to understand Nishida, he's kind of insisting on the importance of going back to Nagarjuna in order to understand Nishida's philosophy. He's defending a Nagarjunian reading of Nishida. Porque as questões relacionais que o universo relacional que eu atribuí, por exemplo, a transcendência da comunicação independente, que eu chamaria de uma relacionalidade extrema, ela permite compreender essas questões todas sem grandes problemas também. Because he thinks that the whole idea of pratitya samutpada, of dependent co-origination, of extreme relationality, can explain all of those questions you've discussed, and it's sufficient to do that. Então aí a questão, nós falamos sobre isso, porque apenas eu perguntei pela ausência do Nagarjuna no quadro, agora o Nagarjuna está presente aqui hoje. Agora, o que eu percebo
na discussão a relação entre o Nishida com as fontes orientais é permanente inexistência de referências ao Nagarjuna. Então, a minha questão há, de certa forma, uma incompatibilidade entre esses elementos relacionais do Nishida com o Nagarjuna, ou não as questões relacionais do Nagarjuna, entende? São secundárias, ou seja, a questão é por que o Nagarjuna não aparece com alguma importância significativa na filosofia do Nishida? So ultimately, his question is, why doesn't Nagarjuna shows up more often in Nishida's philosophy? Why isn't he more cited? Is that because the way Nagarjuna conceives of relationality, so to speak, isn't really close to how Nishida conceives of it, or because it's secondary, or what is the reason for that? Okay, there are 4 questions. Bom, essas são 4 questões. The first question is, why did I introduce Nagarjuna? A primeira questão é por que eu introduzi Nagarjuna? I did that for you. Eu fiz isso por você. It is true, it is the second question, it is true, it is possible to read Nishida through Nagarjuna. A segunda questão é verdade, é possível ler Nishida através de Nagarjuna. It's also possible to read Nishida through Dogen, Shinran, Diamond Sutra, and so forth. Também é possível ler o Nagarjuna pelo Shinran, o Dogen e assim por diante. That's when the predicament of particularity comes in. I can only focus on one thing. É nessa hora que já é o problema da particularidade em questão, eu só posso me concentrar em uma coisa. So I chose Fatsang because I think to understand sort of the global self, the self in relationship to the human community as well as to others, Fatsang's fourfold Dharma world and Nishida's fourfold determination against itself best. Então eu escolhi o Fatsang porque eu pensei que para discutir essas questões sobre o self global, sobre a relação entre indivíduos numa cultura global, o mundo quadro do Dharma e a determinação quadro do Nishida era um encaixe melhor. The fourth question about why do you think Nagarjuna isn't more cited by Nishida? Oh, that I don't know actually. I don't know why Nishida cites or doesn't cite people. I assumed it has something to do with the separation of disciplines. Nagarjuna at that time was studied by Sanskritologists, Indologists, not by philosophers in Japan. And Nishida was studying philosophy. I mean, philosophy is a response to German philosophy. Only later, when he talks about, in his article, the problem of Japanese culture, and sort of talks about Japaneseness, then he starts going back. And I said this in Campina, ironically, in his article on the problem of Japanese culture, when he wants to show the Japaneseness of his philosophy, he goes back to Chinese philosophers. So there's that part. So again, the quick answer is separation of disciplines, Buddhology versus philosophy, and secondly, I think he just felt that the Zen texts in Shinran were much more amendable to his philosophy. But that's speculation on my part. Bom, então ele realmente não sabe exatamente porquê, mas ele acha que basicamente seria uma questão de que na época em que o Nishida estava estudando essas questões havia uma certa divisão disciplinar, quer dizer, Nagarjuna não era lido pelos filósofos, ele era lido pelos sanskritistas e pelos indólogos, e realmente só depois de um tempo que isso se torna de alguma maneira referência, e ele fala que é curioso justamente também que quando o Nishida vai falar sobre a japanidade ou a cultura japonesa, ele cita textos chineses. Então, aparentemente, seria mais uma questão, por um lado, essa questão mais disciplinar, de que havia essa diferença entre disciplinas, e não havia um estudo de Nagarjuna propriamente na filosofia, mas também ele acha que, de alguma maneira, na opinião dele, o Fatsang, de alguma maneira, se encaixa melhor nessa discussão para ele, nessa discussão específica. When he talks about Pratitya Samutpada, he mostly goes to the Diamond Sutra, and then later he goes to Zen versions of the Diamond Sutra. So that's his go-to text when he wants to think about Pratitya Samutpada. E quando ele fala da originação dependente do Pratitya Samutpada, ele vai para o Sutra do Diamante ou para outras versões desse sutra.
Uno, si es posible plantear el problema de la relación yo-tú sin el shunyata, sin la vacuidad. Se o problema da relação é o problema da vacuidade. Ajá. She's asking whether the problem of relation, what relation means, is the problem of vacuity, of shunyata. Luego, la otra idea es, si plantear la relación, entender al otro desde una perspectiva de las semejanzas, desde la posición del otro, no es caer de alguna manera en la sustancia y en la predicación de la sustancia. The other question is whether or not when you think of the relationship of the other by means of the similarities, if that doesn't mean already falling back into a substantial way of thinking, or a predicative way of thinking. Okay, the first question about shunyata. A primeira questão sobre shunyata. I don't know if you were there at the discussion between Dilip and Ralph Miller in Campinas. Não sei se você viu a discussão do Dilip e do Ralph Miller em Campinas. Shunyata is an epistemological concept, and actually within the Mahayana tradition and later Zen tradition, it is used to deconstruct preconceptions. Shunyata é uma concepção epistemológica e, na verdade, ela é usada nessas tradições para desconstruir certas concepções substancialistas. And in that sense, it can actually help with the interaction of the other, because in what I call the project, the world I create, I already have preconception about people, and they have to be deconstructed that can meet reality as it is. Então, isso pode ser útil, na verdade, para pensar essa relação com o outro, porque justamente nessa relação eu meio que faço o meu projeto, e nessa projeto eu concebo o outro, eu tenho preconcepções sobre o que sejam os outros, e eu preciso justamente desconstruir essas preconcepções. Então essa ideia do Shunyata ajudaria nesse sentido. The second question is very good. What? The second question is very good. A última questão é muito boa. It seems like I fell into the same mistake Nishida fell. Parece que eu caí no mesmo erro que Nishida tinha cometido. It seems that I overemphasized the similarity part. De enfatizar demais a questão da similaridade. What is really important in later Nishida and also in my philosophy is that you don't give up individuality. It's you acknowledge both the moment of sameness and the moment of difference. O que é importante tanto na minha filosofia quanto na filosofia posta do Nishida é que você não abdica da individualidade. Você fala tanto da universalidade quanto da individualidade. My expression of the historical world is different from your expression of the historical world. Minha expressão do mundo histórico é diferente da sua expressão do mundo histórico. My expression of the historical world today is different from my expression of the historical world yesterday. A minha expressão histórica do mundo hoje é diferente da minha expressão histórica do mundo histórico ontem. So that is what Nishida calls affirmation and yet negation. Affirmation? And yet negation. Então isso é o que Nishida chama de uma afirmação e ainda assim negação. Afirmação e ainda assim negação. Primeiro pedido e depois uma questão. Well, she has one request and one question. Okay. A request ouvir aquele quadro que tinha as três colunas, que muita gente estava copiando, que passou muito rápido. Se puder deixar, para depois a gente copiar. E a questão... Well, mas talvez fosse melhor fazer a pergunta. Então, esses dois modos que ele falou, que existe o mundo da autodeterminação, que seria o mundo dos fenômenos da multiplicidade, e o mundo do princípio da unidade, que seria o da autodeterminação universal. Então, tem o plano do individual e o plano do universal. Eu queria saber se quando, dentro do budismo, se afirma que eu sou o Buda, eu tenho a budeidade em mim, eu sou o Buda, se isso seria esse nível 2 ou se é um nível completamente diferente?
para entender. Sim, sim. Well, she's asking because you've talked about these both planes of the determination, the plane from the self-determination of the universal and the self-determination of the individual. But what she's asking is, what exactly, where does this formulation that I am Buddha fits within this fourfold conception? This would go beyond universalities. It's the non-obstruction of universal and individuality. And Buddha is the universality, I'm the individuality. I am Buddha is Buddha becoming manifest in me. Então seria o terceiro da não obstrução. And that is important for two reasons. Firstly, in Japanese there is the founder of Japanese esoteric Buddhism talks about Sokujin Jobu's becoming Buddha in this body. Então, isso é interessante por dois motivos. Um motivo é que o fundador do budismo japonês esotérico, do Shingon, ele fala dessa questão do ser o Buda e desse corpo ser o Buda. So the whole Shingon practice is about individualizing, particularizing Buddha in your body. Então toda a prática Shingon é justamente a de individualizar, a de particularizar o Buda no seu corpo. And the second reason why that's important is actually straight out of a lot of Zen texts. E a segunda razão pela qual isso é importante é vem de texto Zen. I don't know who have seen the 10 ox-herding pictures. The 10 ox-herding pictures. As três, não sei se alguém já viu as 10 figuras do boi e do pastor. Those are 10 pictures that outline the process of meditation. São 10 figuras que ilustram o processo da meditação. Picture 1 is ignorance. A primeira figura é da ignorância. Pictures 3 through 6 is meditation. Da figura da terceira, figura sexta é da meditação. 8 is emptiness. A oitava é a vacuidade. 9 is wisdom. A nona, a sabedoria. But at the end, the enlightened person has a disciple. Mas no fim, a pessoa iluminada tem um discípulo. Enlightenment is not possible without intersubjectivity. A iluminação não é possível sem a intersubjetividade. You said that Nishida appreciated the Chendai's concept of Ichine Sanzen. And I don't know if it's a strange question, but I'd like to ask, what was Nishida's position? How he explained it, Ichine Sanzen, and did he connect Ichine Sanzen with transmigration? Thank you. That's a good question, but an easy question. He does not explain it. He does not connect it with anything. He just says, see what I'm saying they have said before. That's it. I could give a whole presentation on that. The relationship between Nishida and Tendai is really interesting. A relação entre Nishida e Tendai é bem interessante. Because of historical coincidence, Japanese Buddhism is very strongly influenced by Tendai Buddhism. Por causa de uma coincidência histórica, o budismo japonês é extremamente influenciado pelo budismo Tendai. I mean, it becomes especially clear if you compare Japanese Zen Buddhism with Korean Zen Buddhism. Isso se torna particularmente claro se você compara o Zen budismo japonês com o Zen budismo coreano. So, Korean Zen Buddhism is driven by Huayan philosophy. O Zen budismo coreano é influenciado principalmente pelo budismo Huayan. Japanese Zen Buddhism is mostly influenced by Tendai. O Zen budismo japonês é sobretudo influenciado pelo Tendai. The reason is that most founders of Zen Buddhism studied on Mount Hiei, the headquarters of Tendai. A razão é que a maior parte dos fundadores desse Zen budismo no Japão no Monte Hiei, que é o quartel-general do Tendai.
Even Dogen, who is very critical of Tendai philosophy, Mesmo o Dogen, que é muito crítico do budismo Tendai, his philosophy is formed, is shaped by Tendai philosophy. essa filosofia é formada e moldada pelo budismo Tendai. And interestingly enough, Nishida says Tendai is not the highest level, Huayan is the highest level. E curiosamente o Nishida fala, o Tendai não é o nível mais elevado, sim o Huayan. So I find it very interesting. Eu acho muito interessante. Vamos lá, próximo. É só a questão que a gente tinha colocado, por que não dualismo, né? Porque me parece que o estado de Buda é realmente o não dualismo e não simplesmente no essencialismo, porque Ele falou que ia trocar o termo, né? ele trocou o termo de porque ele Campinas para cá. Oh yes, Ele esqueceu. they're actually asking, well, you said you would explain why you changed the term from non-dualism to non-essentialism, so they are demanding that explanation. So. Very good, I apologize for that. I tend to use non-dualism because Nishida's declared project at the beginning of his career is to critique Kant's dualism. Eu tendo a usar o dualismo porque o projeto de Nishida no início de sua filosofia é justamente o de criticar o dualismo kantiano. And he then takes it a step further that he even criticizes the meta-dualism of dualism and monism. E ele ainda dá um passo além em criticar o meta-dualismo entre dualismo e monismo. But because, and that gets us back to Professor Maldonado's question, because he doesn't like monism, he never lets go of difference. Mas, como isso volta à questão da Rebeca, como ele não gosta de monismo, ele sempre retorna para a questão da diferença. So, for Nishida does not reject difference, he rejects essential difference. O Nishida não rejeita a diferença, ele rejeita a diferença essencial. So he doesn't reject selves, he rejects essential selves. Então ele não rejeita os selves, ele rejeita os selves essenciais. That's why, and I agree with Professor Yoneyama, for the later Nishida, non-essentialism is the better term. É por isso, e eu concordo com o professor Yoneyama, que o melhor termo para o Nishida tardio, para a filosofia tardia de Nishida, é não essencialismo. The reason why I sometimes still use it is that when I teach in the United States and when I teach religion, it always comes down to transcendent versus immanence. And then the response to that is non-dualism, but the non-dualism is based on a non-essential understanding of difference. Então, a razão dele usar bastante esse termo é que quando ele está ensinando sobre religiões lá nos Estados Unidos, a questão é sempre entre a transcendência e a imanência e o não-dualismo, justamente para indicar que não é isso que está em questão, mas é um não-dualismo fundamentado em não-essencialismo. So, I think we're already considerably past our time. Thank you very much, Professor. It was great having you here. Muito obrigado. a gente não